Fala pessoal, bora comentar hoje sobre uma apresentação completa da CSN e da CSN Mineração, que é um dos maiores grupos do nosso país e a empresa possui praticamente um valor de mercado de uma small cap. E vamos a seguir que a empresa possui uma boa perspectiva de crescimento e também redução de custos. Daí o primeiro ponto, a empresa realmente é um mundo, um portfólio diversificado, com ativos irreplicáveis, e a empresa possui o segmento de siderurgia, tem a parte de mineração, tem a CSN Cimentos, tem a parte de geração de energia, tem os portos, tem a parte de logística, parte de serviços e inovação. Então a empresa realmente é gigante, fora as participações que a empresa possui em várias empresas, inclusive a Panatlântica e também a Usiminas, que é listada na bolsa. Outro ponto, a empresa possui mais de 40 mil colaboradores, já realizaram 7 aquisições desde 2021 e a empresa possui duas empresas listadas, a CSN, que engloba tudo, e a CSN Mineração, que só atua em minério de ferro. E também eles já destacaram que pretendem realizar o IPO da CSN Cimentos, então esse ponto pode gerar certo destravamento de valor, até porque essa empresa tem crescido em uma taxa acelerada e, em geral, esse setor é cotado por indicadores um pouco maiores. Outro ponto, uma curiosidade, quem pega ativos cíclicos na baixa e aguarda acontecer certo ciclo de alta, pode conseguir reaver grande parte do capital apenas com proventos, porque desde 2020 até o momento a CSN pagou 24,6 bi entre dividendos e JCP. Além do mais, a empresa possui uma receita substancial de 44 bilhões nos últimos 12 meses, um EBITDA de 10 bilhões, margem EBITDA de 24% acima do que os seus pares e 50% da receita da empresa vem de moeda estrangeira. Então, nesse cenário de câmbio elevado, a empresa poderá ser beneficiada. Outro ponto, lá em janeiro de 2020, a CSN valia na bolsa 20 bilhões e vimos que a empresa pagou 24 bi de proventos neste período. Ou seja, quem comprou em janeiro de 2020 conseguiu 123% do capital reavido apenas com proventos. E aqui eu nem estou considerando a pessoa que comprou com aquela grande queda em março de 2020, porque se fosse o caso, teria mais de 200% do capital reavido apenas com proventos. Então tem esse ponto que quem consegue antecipar um ciclo de alta, em geral, pode acabar se dando muito bem com essas grandes altas, além de vários proventos que foram pagos neste período. Fora que o cidadão, que é um pouco esperto, ele pode ter vendido parte da sua posição antes de ter acontecido todo esse tombo na cotação. Porque lá em 2021 a empresa chegou a ser avaliada por uns 70 bi na bolsa e agora o valor de mercado é de apenas 15 bi. E esse fato aconteceu por causa desse ciclo fraco, com a queda do preço do aço e do preço do minério de ferro, consequentemente, o resultado caiu e o mercado bateu na cotação. Além de mais, sobre alguns pontos de 2024 e também as perspectivas para o próximo ano, na parte de mineração, a empresa teve uma queda no custo C1, que é o custo de extração e também do frete até o porto. Então, o custo por tonelada da CSN Mineração é um dos menores do mundo e a empresa acaba sendo até mais eficiente versus a Vale. Outro ponto, a CSN Mineração tem pago um payout bem elevado, de 110% desde 2021, então praticamente a CSN Mineração tenta destruir o máximo que a empresa consegue. Já na parte de siderurgia, a CSN teve 4,4 milhões de toneladas de vendas e o crescimento foi de 7%. Outro ponto, a empresa tem investido muito no plano de modernização e esse ponto tem acarretado na queda do custo de produção. E, por exemplo, a redução no custo da placa caiu em 9%. Então esse ponto acaba sendo algo positivo, já que o preço do aço e o preço do minério, a empresa não possui controle, então a empresa está focada em reduzir custos. Já na parte de CSN Cimentos, 1,2 bilhão de EBITDA e também cresceram versus o período do ano passado, as vendas cresceram e a margem melhorou um pouco. Outro ponto, a CSN alcançou o patamar de autossuficiência de energia elétrica e a empresa possui uma capacidade instalada na faixa de 2 GB, principalmente em geração hidrelétrica. Então, só essa parte de energia tem gerado cerca de 1 bilhão por ano em sinergias. Fora a perspectiva de uma EBITDA incremental de mais 200 milhões por ano por causa da migração para o mercado livre de gás natural.
Outro ponto, na parte de logística, a empresa também destaca o crescimento do EBITDA e das margens, e eles também bateram recorde de EBITDA nos seus 3 ativos na parte de logística. Então, apesar desse momento fraco, a empresa tem feito um bom trabalho para conseguir crescer resultados e controlarem custos. Outro ponto, essa foto mostra uma correlação em azul o valor de mercado da CSN na bolsa e em preto o preço do aço. Então perceba que de 2013 até 2016 a CSN afundou e esse ponto foi principalmente motivado por causa da queda do preço do aço. Aí depois o aço explodiu de 2016 até esses picos de 2021 e a empresa saiu de 1 bilhão de dólares de valor de mercado para 12,7 bi. Ou seja, uma multiplicação de mais de 1000% em dólares neste período. Então por isso que o pessoal cita que quem compra ativos cíclicos durante as baixas pode conseguir uma boa performance na sua carteira. Fora que esse ponto de subir mais de 1000% em dólares nem considera o provento que foi pago neste período. Outro ponto, vimos que a CSN é uma gigante e a empresa só possui 2,5 bilhões de dólares de valor do mercado. Então parece até algo estranho, uma empresa desse porte só possui esse valor do mercado. Enquanto isso, esse gráfico mostra essa correlação em preto, o preço do minério, e em azul, o valor de mercado da CSN Mineração. Então perceba, minério sobe, valor de mercado sobe, minério cai, o mercado bate na cotação. Então tentem focar mais nos pontos principais que de fato importam para o balanço da empresa e menos nesses ruídos de política, entre outras coisas. Até porque se o minério explodir, tanto faz se a Selic for para 12% ou 3%, a CSN Mineração irá explodir de gerar caixa e gerarem bons resultados, além de bons pagamentos de proventos. Além disso, olhando as perspectivas para o próximo ano, o mercado cogita recorde de consumo, tanto na parte de aço plano e também aços longos. Fora que a CSN ganhou participação no mercado versus 2023, então se a empresa aumentar um pouco mais a sua participação no mercado e o setor crescer no quesito consumo, isso poderia se traduzir em receitas melhores no próximo ano. Além disso, iremos ver com muita frequência que a CSN tem investido muito, principalmente com foco no controle ou na redução de custos. Então, neste ano, a empresa investiu 1 bilhão neste ativo com foco de modernização e esse ponto aumentou a sua produção em 10% e reduziram o custo da placa de aço em 9%. Então, só esse ponto acarretou no crescimento do EBITDA de quase 66% por causa do crescimento do volume, redução de custos e também um preço de venda melhor. Então, 3 pontos que agregaram no crescimento do resultado nesta linha de negócios da empresa. Além do mais, a empresa destaca que esse ponto pode gerar um EBITDA incremental olhando para frente, por exemplo, para 2026, quase 1 bilhão a mais no seu EBITDA, depois para 2027, 1,3 bilhão adicional, e lá para 2030, a empresa poderia crescer o seu EBITDA em mais 2,5 bi versus o que já tem sido apresentado. Então esse trabalho de reduzir em custos irá gerar um incremento no resultado da empresa. Além do mais, eles também destacaram nesta apresentação a CSN Mineração, que também possui boas perspectivas de crescimento. Então temos os destaques para 2024, recorde de produção própria, quase 3,8 milhões de toneladas, e também a empresa apresentou uma redução no custo por tonelada. Então, para o próximo ano, a CSN Mineração espera o mesmo volume de produção mais compras de terceiros, de 42 para 43 milhões de toneladas, e um custo por tonelada parecido versus este ano. Então, se o preço do minério permanecer em patamares parecidos, a empresa poderia continuar entregando bons resultados e pagando bons proventos. E se acontecesse uma elevação no preço do minério, o resultado poderia crescer e o provento também. Porém, infelizmente, ninguém sabe para onde irá o preço do minério. Além do mais, a CSN Mineração pretende aumentar o seu volume de produção lá para 2028, 2029 e 2030. E também o teor médio de ferro aumentará em relação ao patamar atual. Então, no futuro, a empresa pode crescer uns 40% no seu volume de produção e esse ponto poderá se traduzir em resultados melhores. Porém, tem a parte negativa, é que a empresa pretende investir
13,2 bi neste período, o que representaria 2,6 bi em investimentos por ano. Então tem que ficar atento nisso, porque hoje a dívida está mega controlada da CSN Mineração, porém vai que acontece uma grande queda no preço minério e a empresa segue investindo muito, consequentemente a alavancagem da empresa poderia crescer muito. Então este ponto é um dos riscos aqui na empresa. Outro ponto, o avanço físico dessa planta P15, que é o principal investimento, é de 32%. A previsão de início vai para o quarto TRI de 27, e esse ativo poderá gerar uma EBITDA incremental de 4,6 bi. Ou seja, o resultado da empresa poderia crescer em uns 50% a 80%, a depender do preço do minério. Além do mais, a CSN Mineração tem pago ótimos proventos, P alto e médio de 110%, e perceba 5,5 bi em proventos, 3,2, 3,6, e neste ano eles já anunciaram 4,3 bilhões em proventos. Então a CSN Mineração tem sido uma das melhores pagadoras de proventos, olhando para o setor de mineração e também siderurgia. Outro ponto que acaba sendo positivo, a CSN Mineração possui 14,5 bi no seu caixa, e se a empresa quitar toda a sua dívida hoje, ainda sobram 5,3 bi. Então sobre o endividamento, realmente está muito tranquilo. Além do mais, desde a IPO, a CSN Mineração pagou quase 17 bi entre dividendos, JCP e recompras de ações, o que representou 55% do seu valor de mercado. E, para quem comprou barato, conseguiu uma boa apreciação, fora um grande retorno apenas com o provento que foi pago. E também esqueci de comentar, a empresa destaca a manutenção da sua política e eles pretendem repassar de 80% a 100% do lucro na forma de proventos. E o ponto principal, porque esse fato acontece, porque a dívida está controlada, a empresa gera muito caixa, tem resultados positivos, e o quarto ponto, o controlador é o principal beneficiado com estes altos pagamentos. E como a CSN está alavancada no momento, então certamente a empresa quer que a sua mineradora continue pagando bons proventos. Além disso, eles também destacaram sobre a CSN Cimentos e eles pretendem realizar o IPO a qualquer momento, principalmente quando o mercado se aquecer, e esse ponto também pode destravar valor para a empresa. Daí temos aqui nessa foto o consumo de cimento de 2009 até 2024, o esperado, e para o próximo ano o mercado espera por um consumo de lado. E eu até acredito que poderia acontecer certa queda no consumo do próximo ano, até porque as taxas de juros estão bem elevadas e o mercado até cogita um crescimento pouco acelerado no próximo ano. Então esses fatos poderiam comprometer esse certo crescimento no setor. Além do mais, essa foto mostra que existe certa defasagem na evolução do preço do cimento versus a inflação, e a inflação deste período foi de cerca de 160%, enquanto o cimento subiu cerca de 100% no preço de 2010 até o momento. Eles também destacam a comparação de preços internacionais, e o Brasil possui o menor preço por tonelada versus Portugal, os Estados Unidos e também o México. Outro ponto, eles também estão focando na redução de custos e comparando os custos em base 100 com o quarto TRI de 22 até o terceiro TRI deste ano, os custos caíram em 22%. Então perceba que a empresa tem se tornado mais eficiente na parte de siderurgia, na sua mineradora, na parte de cimentos e também em outros pontos que iremos destacar a seguir. Daí porque a empresa consegue entregar margens melhores, porque a empresa possui uma integração entre negócios única na indústria. Então tem a parte de mineração de calcário agrícola, mineração de ferro, tem os portos da empresa, tem a parte de ferrovias, autoprodução de energia. Então a empresa é altamente integrada, por isso que eles conseguem entregar margens melhores versus os seus pares. Outro ponto, essa foto mostra o crescimento da CSN Cimentos no quesito fábricas, clientes, centros de distribuição e também participação no mercado. Porque em 2015, a CSN Cimentos só possuía 8% de fatia de mercado na parte de cimentos e agora em 2024, após certas aquisições e crescimento orgânico, a empresa aumentou para 22% de participação no mercado. E para o próximo ano, a empresa pretende alcançar 17 mil clientes, aumentando dos 15 mil atuais e também crescendo em centros de distribuição. Então a perspectiva ainda é de crescimento no próximo ano. Fora isso, a empresa também pretende crescer em calcário agrícola e a perspectiva é que a CSN pretende investir 7,7 bilhões
para aumentarem a sua capacidade em 9 milhões de toneladas por ano. Então eles poderão crescer dos 17 milhões atuais para 26 milhões com alguns projetos que a empresa poderá concluir. Fora que também pode acontecer o crescimento através de aquisições. Além disso, ainda tem um segmento de energia e a empresa possui cerca de 2 GB de capacidade instalada e a empresa tem 20 ativos hídricos, 1.7 GB, 3 ativos térmicos de cogeração, 3 ativos eólicos e um projeto solar que irá agregar em mais 1.2 GB de crescimento. E no ano passado, a CSN alcançou a sua autossuficiência em energia renovável. E só esse ponto tem gerado uma boa redução de custos para a empresa. Além do mais, a empresa pretende aumentar a sua geração própria de energia, olhando para 2027 e 2028, porque até lá a empresa irá concluir esse projeto de energia solar que irá agregar em mais 1.2 GB para o seu portfólio. E eu também destaquei no início do vídeo que aconteceu essa migração para o mercado livre de gás natural e esse ponto poderá gerar um EBITDA incremental de 200 milhões por ano. E a empresa já capturou 100 milhões de EBITDA incremental por causa deste ponto. Consequentemente, olhando essas sinergias entre energia elétrica, autossuficiência e essa migração para o mercado livre de gás, a empresa estima sinergias de 1,1 bilhão apenas neste ano nos segmentos de siderurgia, mineração, cimentos e energia. Então a empresa tem feito um excelente trabalho para conseguirem reduzir custos e se tornarem cada vez mais eficientes. E por fim, tem a cereja do bolo, a Transnordestina Logística. Porém, essa obra começou há muito tempo e na época falavam que iria acabar em 2006, depois 2009, 2012 e sempre foram adiando essas obras. Fora que o investimento inicial planejado era bem baixo e depois foram inflando esses investimentos. Então a CSN possui 50% desse projeto que poderá gerar bons resultados no futuro. E a parte boa é que alguns trechos já começaram a operar, porém ainda é uma parte bem pequena e também grande parte já foi concluído, avanço físico da fase 1, 70%, e a previsão é que irá começar em 2027. Porém, grande parte do resultado só deverá ser capturado lá para 2029 e 2030. E o objetivo dessa ferrovia é para o transporte de grãos, fertilizantes, minério de ferro, cimentos e combustíveis. E esse ponto será fundamental para reduzir custos com logísticas nessa área do Nordeste. Consequentemente, eles acreditam que a empresa poderá gerar um EBITDA médio por ano de 3,8 bi e o valuation nesse setor fica na faixa de 7,5 a 9,5 o EBITDA. Então, só essa empresa, se fosse capital aberto, operando normalmente, poderia ser avaliada por 30 bi, o que seria equivalente a 15 bi, já que a CSN possui quase 50% dessa empresa. E só para termos noção, hoje a CSN inteira vale 47 bi de valor de firma, que é o valor de mercado da empresa mais a sua dívida líquida. Então perceba que a CSN ainda possui muita coisa para ser entregue, olhando para o médio prazo, e esses pontos poderão acarretar no crescimento do resultado da empresa. E aqui nessa foto abaixo, eles também destacam a perspectiva de crescimento em milhões de toneladas por ano, e para 2028 e 2029, a empresa poderá alcançar certo patamar substancial, e lá no longo prazo, certo crescimento poderia acontecer. Outro ponto, a empresa também pretende investir quase 900 milhões nesse terminal portuário no Ceará, e esse ponto também poderá gerar resultados para a empresa no futuro. Consequentemente, esses projetos que a empresa destacou estão alinhados com a estratégia de diversificação e verticalização dos seus negócios, com essa parte de mineração, cimentos, siderurgia, transportes e também a parte de logística. Então, após concluírem esses projetos, a CSN teria a liderança de logística no Nordeste. Fora isso, neste ano, a empresa alcançou recorde de EBITDA nos 3 ativos que a empresa possui, na parte de logística, o MRS, quase 1,4 bilhão de EBITDA, esse outro 112 milhões e esse outro 82 milhões de EBITDA. Então, praticamente, boa parte dos negócios da empresa tem evoluído no quesito resultados. E a própria empresa destaca que existe a perspectiva de crescimento. E além de tudo isso, que a empresa possui siderurgia, cimentos, mineração, portos, ferrovias, a empresa ainda possui participação em outras empresas, por exemplo, soluções em serviços, e essa aqui tem gerado 100 milhões de EBITDA, essa outra de içamento e movimentações de cargas, que também tem gerado um pequeno resultado,
a Panatlântica, que é listada na bolsa, essa outra empresa, que a empresa possui 20% de participação no mercado, a CSN Incorporadora, Imóveis Rurais e Urbanos, que poderão gerar 17 bi em valor gerais de vendas. Fora isso, a CSN também possui 13% da Uzi Minas, que é uma empresa de capital aberto. Então, realmente, a CSN é uma gigante e atuam em diversos segmentos. Daí, um resumo, a empresa prevê 5,3 bi em investimentos neste ano e no próximo ano de 5 a 6 bilhões em investimentos. Consequentemente, após esses projetos maturarem, eles acreditam que poderão gerar um EBITDA anual potencial na faixa de 9 bilhões por ano. E hoje, a empresa possui um EBITDA na faixa de 10 bilhões. Ou seja, praticamente a empresa poderia dobrar o seu resultado neste período. E aqui nem considera a Transnordestina, que poderá gerar bons resultados, principalmente após 2028 e 2029. Outro ponto, a empresa destaca que tem gerado valor através de várias aquisições que foram feitas neste período, porque o EBITDA da CSN Cimentos aumentou de 270 milhões para 1,3 bilhão, isso de 2020 até o momento. Fora a parte de energia, que cresceu seu EBITDA de 32 milhões para mais de meio bilhão, e o crescimento foi bem acelerado neste período por causa de várias aquisições. Outro ponto, a empresa também comprou 70% da Atora Transportes, porque o grupo CSN gasta cerca de 1 bilhão por ano com transporte rodoviário, e essa Atora Transportes possui 50 anos de experiência no setor e mais de 30 anos de parceria com a CSN. Então esse ponto pode gerar o aumento da eficiência e produtividade e ganhos de escala. Então esse gasto bilionário que a CSN possui todo ano poderá ser reduzido um pouco através dessa parceria. Fora isso, no quesito endividamento, hoje a CSN possui 19,3 bi no seu caixa, e esse caixa é suficiente para cobrir 3 anos das amortizações que irão acontecer até 2026. E a parte negativa é que 61% da dívida está em moeda estrangeira, e com esta grande depreciação da nossa moeda, isso pode bater no resultado no quesito variações cambiais. Porém, isso teria um impacto contábil. E o segundo ponto, quase 40% da dívida está em real e indexado por cerca de 117% do CDI. E nesse cenário de juros altos, isso deverá pesar nas despesas financeiras. Então, por isso que o mercado tem batido muito nesses ativos com um endividamento mais elevado. Além do mais, essa foto mostra que a alavancagem da empresa cresceu para 3,34 dívida líquida sobre EBITDA, ou seja, em quase 3 anos e meio de geração de caixa, eles conseguiriam quitar toda a sua dívida. E, por sinal, é uma relação de alavancagem elevada. Porém, a meta para o próximo ano é de reduzir a sua alavancagem para abaixo de 3 vezes. Então a empresa tem feito sim vários pontos para tentarem reduzir a sua dívida. Tanto que, recentemente a empresa vendeu 10,74% da sua participação na CSN Mineração, e esse ponto irá acarretar em um acréscimo de 4,4 bi no caixa da empresa. Porém, a CSN ainda permanece com uma grande participação na mineradora. E eles também destacaram um potencial de geração de liquidez futura através da venda de alguns ativos, e esse ponto poderia gerar uma liquidez futura na faixa de 20 bi, o que poderia tranquilizar o mercado e colocar a sua dívida em um patamar mais confortável. Além do mais, nessa foto temos a oportunidade de criação de valor na CSN Infraestrutura, e aqui temos vários ativos que a empresa possui, de ferrovias e portos, e perceba que a empresa possui 37% dessa empresa, é 100%, 92%. Na Transnordestina, a empresa terá 48% de participação, e nessa Nelog, 100% de participação. E perceba que o fim da concessão é bem longo, em vários casos, na faixa de 2047 até 2057. Aí destacam os principais produtos, minérios, parte de agro, outros, a parte de aço, minério de ferro, celulose, combustível e outros produtos. Então a empresa cita que o EBITDA tem crescido ano após ano nessa parte de ferrovias e portos. E a perspectiva é de um bom crescimento, tanto com os ativos que a empresa já possui, além desses outros projetos que a empresa irá concluir em breve. Outro ponto, a empresa acredita que seus papéis estão baratos e poderiam ser avaliados por um preço maior, porque se compararmos o múltiplo de EV sobre EBITDA dos pares da empresa de mineração, siderurgia, cimentos, energia, logística, temos aqui um múltiplo de 5 vezes para a parte de mineração, 5 vezes siderurgia, cimentos,
8 vezes de EV sobre EBITDA. Energia, também 8 vezes. Então hoje a empresa é avaliada por 6 vezes de EV sobre EBITDA e eles acreditam que a empresa deveria ser avaliada por 20 bilhões de reais de valor do mercado, o que seria uma cotação equivalente de R$ 15,50. E hoje a CSN vale na bolsa R$ 11,58. Então eles acreditam que a empresa era para ser avaliada por um valor de mercado mais elevado para possuírem indicadores parecidos de EV sobre EBITDA. E aqui considera os últimos 12 meses e nem coloca na conta a perspectiva de crescimento no resultado. E por fim, no quesito proventos, eu não seria tão otimista porque vem muito investimento, dívida alta, então sim, no momento a empresa tem pago 10,94% de yield, mas esses ativos cíclicos, quando o resultado despenca, ou a empresa paga um provento bem baixo, ou deixam de pagar proventos. Então quem possui a CSN carteira tem que estar ciente disso, e pelo menos no curto prazo, a perspectiva é de uma piora no pagamento de proventos, já que a empresa está focada na desalavancagem e também o resultado está fraco por causa desse preço baixo da parte de aço que tem impactado o seu balanço e também a CSN mineração reduziu o resultado. Porém, no quesito frequência, a CSN anuncia 2 proventos com a Datacom para abril e novembro de cada ano. Então, se seguirem neste ritmo, o próximo provento acontecerá para abril do próximo ano. Então, pessoal, o vídeo realmente ficou bem longo, porém, vimos que a empresa é uma das gigantes do setor. Aí comenta aqui abaixo se você é sócio da empresa, ou da mineradora, ou da parte de siderurgia. E também comenta se você segue no radar dessas duas empresas. Então, pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.